Mais uma quarta-feira a gente está no ar, hoje tendo a honra, né, de receber o vereador em exercício Napoleão Maracajá. Esse homem tem uma história fabulosa em Campina Grande, porque ele vai na contramão de todos os que estão ali naquela casa, né, na Câmara de Vereadores. A gente está com o nosso colega, recebeu o nosso vereador Napoleão Maracajá. Nichel já vai começar a fazer a primeira pergunta, a gente vai nem perder tempo aqui hoje. Vai ser rápido. E aí, Nichel? Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Napoleão. Boa tarde, Flávio. Estamos aqui, né, mais um Papo Político, nossa segunda edição. Nossa primeira edição foi muito boa, não foi, Dudu? Foi. E hoje convidamos Napoleão. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, né? E eu já queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, já que muita gente conhece, mas só para você se apresentar e a gente começar com as perguntas. Boa tarde, Nichel. Boa tarde, Eduardo, Flávio. Acompanhando também aqui os meus amigos Franco Esteve, Leandro e Ian. Boa tarde muito especial a todos os telespectadores, né? E boa noite para quem for ver isso à noite, e bom dia para quem for ver amanhã. Isso porque é ao vivo, Napoleão, mas fica gravado, isso, né? Isso. Então quem quiser acompanhar aí... Quem não puder ver hoje, né? Para quem estiver agora é boa tarde, mais tarde é boa noite e amanhã é bom dia, né? Para agradecer a vocês aqui pelo convite, né? E falar da gente é sempre muito delicado, né? Se você fala demais, dá a ideia de soberba, de arrogância, né? Se fala de menos é porque você não sabe falar, né? Mas eu sou servidor público de carreira do estado da Paraíba e do município de Campina Grande. Sou geógrafo de formação. Fiz uma carreira acadêmica, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E sou militante sindical também. Fui presidente do Sintab, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campina Grande do Agreste, por 2 mandatos. Sou atual vice-presidente do Sintab e estou vereador concluindo o 2º mandato no município de Campina Grande. Bom. Napoleão, você falou aí já, você 2 vezes já, né? E pelo que eu vi, dessa vez você teve muito voto, né? 3.667 votos. Eu acho que foi o maior número de votos que você teve. Para vereador foi. Para vereador, foi. Né? E você não conseguiu entrar, né? Você é o primeiro suplente do seu partido, onde acho da que... federação, né? Da federação, na verdade, que é a federação, que Jô foi eleita, né? E eu queria saber de você e fazer já a primeira pergunta, o que é que você acha desse estilo? Porque eu acho que você teve mais votos do que mais de 10 que se elegeram. 11, sabe? De 11. Se não me engano, 11, são 23, né? Isso. Eu queria saber o que é que você acha desse estilo, né, pro legislativo, que não é o estilo majoritário, né? E sim proporcional. Olha, na verdade ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem que existe é que é possível que candidatos que não tenham muita estrutura possam se unir no agrupamento e se eleger com menos votos. Se você estabelece e as pessoas não compreendem, na verdade as pessoas não aceitam, né? Outra semana encontrei um senhor lá na feira, ele tem um banco lá na feira, e ele disse o seguinte: mas como é que pode? O prefeito é o mais votado, o governador é o mais votado, né? O senador é o mais votado. E por que o vereador não tem que ser e tal? Mas assim, tem essas vantagens de você, em grupos minoritários, poder alcançar uma vaga, seja na Assembleia, no Congresso ou na Câmara Municipal. E tem a desvantagem, né, de você ter uma votação expressiva e não entrar, né? Mas se você for botar os 23 mais votados, eu acho que você favorece a compra de voto, né? Embora ela já é extremamente favorecida, né? Sim. E nessa eleição, especialmente, eu acho que foi a eleição com mais compra de voto da história de Campina Grande. De todas as formas. Assim, a coisa a gente pensa que está evoluindo, mas na verdade está evoluindo, né? A gente acha que o advento da internet, da informação, as pessoas vão ficando com senso crítico,
né? Não, mas assim, é assustador. Agora que é extremamente conveniente para quem vende e principalmente para quem compra o voto. Porque geralmente quem compra, claro, tem as exceções, são pessoas que não têm compromisso nenhum com os mandatos. Né? Não abre nem o gabinete, não atende a ninguém, né? Não dão entrevista, não tem obrigação de atender a imprensa, não se sente na obrigação de dar nenhuma explicação, dar nenhuma satisfação. Vão lá e compram voto, porque a conta é muito simples para a população entender. Se você pegar o salário de vereador nos 4 anos, né, a preço de hoje, dá em torno de 500 mil, 480 mil, uma coisa desse tipo. O ano, os 4 anos. Os 4 anos. Os 48 meses. E tem cara que gasta R$1 milhão, né? Mais do que isso. A gente soube aqui, os bastidores que gastaram 2 milhões. Não, é por aí. O vereador gastou muito mais. Eu tenho um amigo meu, uma pessoa extremamente séria, incapaz de inventar uma história diferente dessa, que foram na casa dele e ofereceram R$1.000 a ele para ele mudar o voto. 1.000. Então, assim, é um processo... Para além disso, você tem um outro fator que foi muito, muito forte nessa eleição, que é a influência do crime organizado. Ô Napoleão, só lhe interrompendo, que você falou nisso aí, você acompanhou, existiu uma polêmica muito grande em João Pessoa a respeito de uma candidata a vereadora sobre isso. Só que aqui em Campina, isso já acontece faz muitos anos. Tempo. Mas desse ano eu acho que eu só vou dizer assim, para não deixar muito claro, para não ser muito polêmico, mas faz 20 anos que acontece aqui. É muito forte. Agora, que ela vai ganhando uma proporção... Por exemplo, teve vereadores aí em cidades pequenas eleitos com a ajuda direta do crime organizado, né? Você ter uma ideia como é forte isso, e ninguém está fazendo esse debate. Ninguém está debatendo isso, né? E a gente não pode esquecer que há bem pouco tempo na Colômbia, né, o principal cabo eleitoral era o crime organizado. Só era presidente que o crime organizado queria. Quem não queria, ele mandava matar, ou eles matavam. Né? E a gente caminha no Brasil numa proporção muito grande. Para além da compra de voto, que é escancarada, e ela às vezes é institucional com a contratação de trabalhadores, enfim, prestador de serviço, e é também na compra de voto por espécie, né? E aí a influência do crime organizado ocupando espaços na política a passos cavalares, né? E isso é muito ruim porque a democracia passa longe disso, né? Perde mais espaço. Mais espaço. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um carro de som aqui em Campina Grande, foi contratado para um determinado bairro a serviço de um candidato e chegou lá, né, alguém ou amante do crime organizado ou algum membro do crime organizado chegou no carro e disse: só vai andar por essas 3 ruas porque o dinheiro que mandaram só dá para 3 ruas. E o cara entrou no carro com ele para ver se ele cumpria a ordem. Então veja como tá difícil fazer a boa política, né, no Brasil. Ou você tem o poder econômico definindo, né, ou você tem esses elementos fora da lei também influenciando muito nas eleições. É muito grave, é muito triste, é muito grave. Uma pergunta simples que o eleitor de Campina Grande me formulou e passou para mim e pediu para perguntar ao senhor: como é que o senhor lida com princípios que o senhor tem? Princípios, caráter, personalidade de uma pessoa correta, direita, honesta, dentro de um mundo político tão sujo, o eleitor disse aqui, tão sujo, e ele disse assim, até usou uma frase perguntando ao senhor: como é que o senhor anda na contramão da política? Porque o senhor recebeu um carro da Prefeitura Municipal que todos os vereadores recebem para estar à sua disposição e trabalhar para o povo, o senhor devolveu. O senhor vê o reajuste dos vereadores e o senhor não quis. O senhor disse assim: rapaz, a gente já ganha o suficiente e essa parte do meu aumento, já que vocês vão aprovar sem o meu voto, vão aprovar. Mas eu vou devolver ou vou colocar numa instituição de caridade. Isso. Eu queria que o senhor fizesse uma análise e se dissesse a esse grande eleitor que é eleitor seu. Olha, porque assim, você tem que ser medido pela regra da coerência, né? E aí um vereador disse: mas você não gosta de dinheiro? Não, eu nunca disse que não gostava de dinheiro, né? E numa sociedade capitalista em que tudo é comprado, o dinheiro é extremamente necessário. Agora veja, eu, como disse na minha apresentação, eu também sou representante dos servidores. Nós temos algumas categorias aqui em Campina Grande que estão com cerca de 30% de defasagem salarial, 25% para ser mais preciso.
E eu tô com esses trabalhadores no dia a dia. Imagina, eu chego lá numa assembleia, vou lá na ABB numa assembleia, e tá nos jornais que eu me dei um reajuste de 37%. Não é? Ou alguém que... Eu sou servidor público, quando eu vou pro meu trabalho, eu vou no meu carro. Não é? A população comum vai no seu carro, né? Os servidores vão no seu carro. Os que têm, né? Os que têm o privilégio de ter um carro e poder pagar combustível para ir. Então, assim, bicho, o cara... Ou você se aprova... E aí, essa votação que a gente teve expressiva, sem comprar voto, é uma votação numa história. É uma votação nas posições que nós adotamos ao longo desse tempo, né? Desde 2009 eu fui presidente do Sintab quando eu entrei na vida pública como representante. Na realidade, vou lhe chamar de Napoleão, assim, de uma forma formal, Napoleão. Fica à vontade. O senhor fez uma eleição limpa, transparente, e os seus votos foram coerentes de pessoas que têm mentalidade, sim. Né, e consciência de que vota e vota correto. Isso. Não tiveram aquela cumplicidade de comprar seu voto, ou de vender, ou de ser corrompida pelo sistema. Seguiram aquilo que o senhor prega. A linha. É a linha. Isso, Quer dizer, linha. o senhor pregou um mandato e aquelas pessoas que votaram no senhor foram as pessoas conscientes, assim como esse rapaz Sem disse. dúvida nenhuma. Eu queria saber como é que ele anda na contramão da política. Mas, eu fiquei com essa frase. Aí, porque aí o andar na contramão é o andar na mão certa, né? É. Às vezes na política o andar... bem falado. Né? O andar na mão certa é o andar na contramão. Não, e tem cara deles que dizem lá, isso não dá voto não, Napoleão. Um vereador, na discussão sobre o aumento do reajuste, né, ele disse, isso não dá voto não, bicho. A gente tem que aproveitar essas coisas mesmo, tal, né? É complicado. Né? Claro, eu tenho certeza absoluta que essas ações de abrir mão de alguns privilégios atendem alguns apelos da população. Tenho certeza absoluta. Com certeza. Absoluta. E se identifica muito com as pessoas que têm o mesmo caráter e a personalidade que você tem, né? Sim. São coerentes e são pessoas conscientes que um vereador não está ali para se aproveitar. Privilégios, né? Precisa de privilégio. Já tem um bom salário, né? Tem assessores, trabalha num ambiente extremamente agradável. São 3 sessões ordinárias. 3. Então, assim, dá pra fazer só com o que tem, sem o exagero do carro, de essas coisas aí. Verdade. Voltando só um pouquinho, como a gente estava falando, que eu disse que você teve 3.667 votos e teve mais votos do que 11 vereadores que foram eleitos. E eu queria saber de você, assim, a escolha do partido, tá certo que você fazia parte da federação, mas a escolha do partido é muito importante nessa hora. Totalmente. É decisivo. Mas eu não tinha opção. Porque assim, não, você não tinha opção, certo? Mas eu estava dando uma olhada nos que estavam eleitos, eu acho que você só não era eleito na federação, do jeito que você estava. Se você fosse de outros... Possivelmente. Se você fosse de outros partidos, dos vereadores que entraram, possivelmente, você tinha entrado. Em quase todos. Eu não fiz essa conta ainda, mas pela votação, sim. Você só não entrava talvez dos União, que entraram. Talvez no União. Entrava. Você também, só né? não entrava dos que entraram, você só não entrava no PSDB. Porque só fez um. Ah, tá. Mas o resto entrava em tudinho. Por exemplo, no PSB, que é um partido que está no meu campo, eu seria o PSB, segundo. sim. Né? Só perderia para o empresário e o PSB da fez Eletropolo. 5, né? O PSB fez 5. E nós tivemos mais votos do que todo mundo lá, exceto o empresário da Eletropolo, né? Então seria tranquilo. Mas assim, eu não tive oportunidade. Agora, fica uma lição. Eu não pretendo disputar uma outra eleição num lugar que só faça um. Eu vou para a briga. Sim. Onde faça 5, 10, né? Mas assim, eu não tive essa oportunidade nesse momento. Né? Sim. E nós ficamos só. Nós sabíamos do risco que corria. Né? Eu não tenho a estrutura que a candidata Jô teve, obviamente, longe disso. Mas né? mesmo com a estrutura dela, né? As estruturas todas dela. Eu acho que para você também foi uma surpresa ela ter mais de 5 mil votos. Sim, para mim foi. Para todo mundo. Né? Para todo mundo. Né? Até porque as pesquisas mostravam a gente na frente até a quinta-feira. À noite, todo mundo sabe disso, em Campina Grande, quem acompanha a política. Mas assim, então as pessoas perguntam, mas por que você ficou? Porque na verdade eu não tinha outra opção. Sim. Ou eu estava na federação, ou não seria candidato. Seria pior. Sim. Não é? Na política não existe espaço vazio. Então eu tinha que ser candidato e enfrentar tudo isso. Né? Napoleão, falando da política em Campina Grande, que é uma política muito complexa, muito polêmica, assim,
passou para o segundo turno. O senhor notou que a população campinense queria que acontecesse esse segundo turno, né? Porque senão o gestor tinha sido eleito no primeiro turno. Isso é uma realidade, não tem como ninguém esconder. Só para abrir um aspas aqui, se ele fosse eleito no primeiro turno, ia ser o primeiro prefeito eleito no primeiro turno, nas duas eleições. Nenhum outro fez isso, nem Cássio, nem o Romero, ele seria o primeiro. E, terminando de formular a pergunta, o senhor vê essa questão da política, essa polêmica toda, e o senhor passou para o segundo turno junto da oposição ao gestor, e eu creio que teve várias, que a gente sabe, nos bastidores tem várias propostas, né, de cá, de lá, e o senhor continuou fiel. O senhor foi à oposição, continuou fiel, vestiu a camisa daquilo que representava e não abriu mão para nada. A minha pergunta é o seguinte: aquelas pessoas que estão lá na oposição, os gestores, lhe apoiam e têm a mesma fidelidade que o senhor tem, eles têm aquela mesma capacidade de vestir a sua camisa e comprar a sua briga também. O senhor comprou a briga, a verdade é essa. Sim. O senhor foi um dos vereadores que comprou a briga e segurou. Outros não. Outros pularam, outros passaram, alguns estavam do lado, passaram para lá, ficaram quietos. O pior aquele que fica quieto. Mas o senhor mostrou que tinha caráter, personalidade e disse: eu sou daqui e não vou mudar. Fato. É igual aquela história, professor. Quem torce pelo Flamengo pode ir o jogo do Vasco, mas nunca vai ser vascaíno. A questão da coerência, né? Eu fiz uma campanha no primeiro turno para o candidato à federação, para Inácio, embora não tenha recebido nada, 0,0000 da majoritária do candidato à federação de Inácio. Nada, recebi nada. Mas fiz uma campanha casada, né, com o Inácio. E no segundo turno, logicamente que a gente tinha que votar no candidato à oposição, porque eu faço oposição, não a pessoa de Bruno, longe disso, faço oposição a um modelo de gestão que eu acho que Campina Grande já foi generoso demais com esse grupo político, né? São quase 50 anos. Eu acho que um dos aspectos que João Pessoa está muito na frente da gente é justamente essa alternância de poder que você tem em João Pessoa. João Pessoa não tem famílias que se alternam no poder, eles fazem um rodízio lá. Uma hora vota em Luciano, vota em Lúcia Braga, vota em Cícero, vota enfim. Eu acho que isso é bom para a cidade. Então eu fui coerente, né? E vou estar, sou vice-presidente do Centab, vou estar nas ruas cobrando, como eu sempre fiz. Sou meio cético em acreditar que Bruno tenha amadurecido e estabeleça um pacto com a cidade, porque eu escutei algumas entrevistas dele dizendo: o palco está desarmado, mas ao mesmo tempo, na mesma entrevista que ele diz isso, ele fica relatando, dizendo que a campanha do adversário foi violenta, né, que eleitores dele foram obrigados a tirar bandeira da casa, não sei o que. Então, assim, eu acho que ele não tem maturidade e não acho que é o aperto que ele passou no segundo turno que vai fazê-lo de ter maturidade e estabelecer um pacto com a cidade, né, com os servidores, né? Bruno tem tido um comportamento muito ruim com os servidores e esse é um segmento que eu conheço de perto, não é? Mas assim, Eduardo, eu fui coerente, eu procuro ser coerente porque eu acho que essa votação expressiva se dá pelo respeito que as pessoas têm à história, as pessoas votam numa história. É claro que o percentual de votos autônomos e independentes ainda é minoritário e por isso nós somos governados por essa avalanche, né, que vota de qualquer jeito, vota pelo saco de cimento, vota pela espécie mesmo do dinheiro, né? Inclusive pessoas que não precisam disso, né? É claro que você pegar a periferia, quando você abre as urnas, você olha candidato que não tem nenhuma identificação, por exemplo, com um bairro X, né? E você olha que ele teve 200, 300 votos, é claro que aqueles votos foram comprados, né? Não há milagre nisso, né? Mas é isso, é a coerência. Eu desejo ao prefeito eleito boa sorte, né, que ele tenha maturidade, né, porque a Campina da televisão, a Campina da propaganda, a Campina real é outra muito diferente. Nós temos uma cidade com sérios problemas, né, os indicadores mostram isso, né, quase todos os indicadores nós estamos evoluindo, né, ao contrário de cidades como Mossoró, que cresce a passos cavalares, a Caruaru, que cresce a passos cavalares, né, a nossa localização geográfica é a mesma que outrora
nos colocou numa das cidades mais importantes do Nordeste, considerada a Liverpool do Nordeste. Né? E o declínio econômico, social de nossa cidade, ele está intrinsecamente ligado ao envelhecimento da política praticada em Campina Grande. O Napoleão, é o seguinte, Campina Grande estava, entre aspas, sem oposição, né? Nós tínhamos um opositor aí que ganhou as eleições de 2004, 2008, que era o veneziano, que agora se juntou aos Cunha Lima, tornaram eles lá, e a gente estava sem oposição. Mas, não a pessoa de Johnny, sim a pessoa de todo o grupo, né? Hoje nós temos uma oposição forte em Campina Grande com 100 mil votos, só da pessoa de Johnny, né? Mais o governador do estado, mais vocês que são vereadores, suplentes de vereadores. Eu queria saber de vocês, o grupo da oposição está unido? Olha, eu li hoje na coluna de um jornalista aqui em Campina Grande que já tem vereador com o pé do outro lado, né? Eu acho que é pouco provável que os 11 vereadores que se elegeram na oposição permaneçam na oposição. Você acha que tem alguns que vai para a situação? Acho. É fato. Então não está unido o grupo. Porque na verdade, assim, quem vai não está preocupado em grupo. Está preocupado com suas questões pessoais. Infelizmente. Né? Infelizmente, porque a política não é para isso, né? Porque como eu questão falei... pessoal você trata na empresa, no Isso. seu emprego, né, tal. Porque como eu Quando falei... você se coloca na condição de representante do povo e você foi colocado na oposição, em tese você tem que ficar os 4 anos na oposição. Sim. Não é? Porque... Mas eu acho que até porque Bruno sofreu muito com a minoria na Câmara, né? E ele deve ter projetos ambiciosos para ser aprovado. Eu acho que ele vai para cima e acho que algumas figuras não vão resistir à oferta farta do banquete do poder. Como eu falei, assim, Campina Grande estava sem uma oposição e hoje tem. John mostrou que é uma posição em Campina, né? Aí vai depender muito de como ele vai conduzir isso. Sim. Por isso que eu perguntei se estão unidos. Porque isso Entendeu? é como tem um ditado mineiro que diz que é no andar da carroça que as abóboras se arrumam, né? Sim. Vamos ver daqui para frente. É como ele disse, como o Eduardo disse no começo. A cidade deu um recado, né? Se você pegar os 100 mil pessoas que votaram em John no segundo turno, mais 50 mil pessoas que não foram votar, né? São 150 mil, não é? Ou seja, quase metade do eleitorado, se considerar tudo, Sim. se considerar voto válido é mais, né, de pessoas que reprovaram a gestão, ou porque votaram contra, ou porque não foram votar. Né? E quando a população tem um apreço pelo candidato, ela vai votar. Ela faz um esforço para ir votar. Então esses 50 mil pessoas que não foram votar, não respaldam a gestão do Cunha Lima. Tá claro isso, né? Mas aí vai depender de como essas oposições vão se comportar. Porque você não pode fazer oposição por fazer. Eu nunca fiz oposição por fazer, né? Eu nunca deixei de votar num projeto do governo que fosse bom para o povo. Fiz isso no governo Romero, né? E fiz oposição. E fazer oposição ao governo que tinha 80% de aprovação não é fácil. Fazer oposição a Bruno é fácil, né? Fazer oposição a Bruno é muito fácil. Mas fazer oposição a um prefeito que tinha 80% de aprovação, eu fiz, mas fiz de forma responsável. Entendi. Extremamente responsável. Eu não faço oposição ao povo, eu faço oposição ao governo. Inclusive mandei uma mensagem esse dia para o secretário de Educação, depois da eleição, parabenizando pela vitória e dando uma sugestão para ele, para que desse férias aos educadores sociais e pagasse o mês de janeiro. Ele sequer respondeu. É imaturo para o cargo. É imaturo. A professora Yolanda, quando foi secretária, só um exemplo que eu comparo com ele. A professora Yolanda, quando foi secretária, nós conduzimos uma greve por 8 meses aqui em Campina Grande, pessoal de apoio. 8 meses, não foram 8 dias nem 8 semanas. Ela nunca deixou de atender a gente. Isso é maturidade. O que as fora se comporta como um menino. Menino birrento. Napoleão, eu acho particularmente o senhor uma pessoa muito intelectual, muito inteligente, uma pessoa que está à frente do seu tempo. A pergunta é o seguinte: o senhor acha o que dessa política arcaica que o senhor tentou mudar
né? O senhor tentou mudar, a gente vê o senhor dentro da Câmara fazendo algo totalmente diferente do que todos os políticos ali faziam. E o senhor enfrenta muita barreira nesse caso, porque eu vi uma matéria do senhor que o senhor estava na Câmara sozinho para aprovar um projeto seu, que os outros colegas seus, que foram eleitos pelo povo, que tinham a obrigação de estar na Câmara, não estavam. Não cumpriram o seu horário, não foram votar os projetos, os seus e os outros, porque, como o senhor disse, há um individualismo dele, uma birra que não vai porque o seu projeto é melhor do que o de fulano. É. A gente vê que é. Como o senhor analisa isso? Olha, isso existe, é fato, porque o corporativismo na Câmara começa agora. Antes do próximo presidente assumir, ou da próxima presidente, ele vai precisar dos votos da maioria para se eleger. Então ele já começa ali. E eu disse num dos pronunciamentos na Câmara que a gente só vai moralizar isso quando tiver um dia um presidente que corte salário, né, que aplique sanções a quem faltar sem justificativa. Né. Acho pouco provável que apareça alguém com esse perfil. Corajoso. Porque começa o corporativismo, né, a proteção. Todo mundo faz de conta. Né, mas assim, o que eu acho que é mais importante, e aí tentando responder a tua pergunta, Eduardo, é você estabelecer com a população um canal de comunicação. Não é? É você não falar só para dentro, é falar para fora. E aí você tem o respaldo da população, que é mais importante do que o respaldo deles lá. Até porque eles não vão votar em você. Então é isso, mostrar para a população o que você faz. Né? Eu acho que a nossa eleição foi pedagógica, foi uma eleição limpa, surpreendeu a muita gente. Né? E a gente teve um mandato comprometido, né? A gente teve uma parte do mandato, uma parte amputada, né? Mas a gente fez muito mais do que muita gente, ou do que todo mundo que está lá. Né? Se for para discutir projeto de relevância, a gente supera todo mundo lá. Né? Presença nas ruas, ninguém teve mais do que a gente. Nós somos o único mandato que na primeira semana nós colocamos um WhatsApp de serviço da população, para a população interagir. Fomos a todos os chamados, zona rural várias vezes, né? Em todos os bairros nós éramos chamados e ia, porque eu divido a prerrogativa, as atribuições do vereador, a gente divide em dois grupos. Fiscalizar o executivo, que é muito difícil, porque há muita maquiagem, e acho a mais importante, né? E produzir leis, enfim, dividindo em dois grupos, né? De forma geral. Claro que tem outras atribuições, mas a de fiscalizar é fundamental. E surte efeito. Vou dar só um exemplo. Nós fomos chamados para uma creche Amenaí de Santos, que funciona ali no Santa Rosa, vizinho ao Colégio Tiradentes, que faz 3 meses que está com uma obra lá. Constrói, não constrói. Lá uma mãe me chamou, ou foi uma servidora, não lembro bem, porque a máquina lava a roupa das crianças, porque as crianças que ficam na creche, elas têm uma roupa que usam o dia todo, né? Então tem que ter a máquina lavar. E o fogão, era o fogão industrial que estava queimado, e faziam 8 dias que estava dando biscoito e suco às crianças. Eu fui lá, fiz uma matéria, a gente foi lá, nossa equipe, fizemos uma matéria, colocamos nas redes sociais. No outro dia chegou o fogão e a máquina consertada. Então assim, essa história de dizer que uma andorinha não faz verão, faz. Centro zoonose, estava morrendo animal lá, primeiro mandato. Me chamaram lá, eu fui lá, fiz uma matéria, fiz uma denúncia, deu uma repercussão nacional. De fato tinha animal lá morto, vamos tal. Isso mudou radicalmente a situação lá. Mudou. Daquele dia para cá nunca mais foi o mesmo. Então, essa presença do vereador fiscalizando o funcionamento do serviço era a mais importante para a população. E ninguém fez mais isso do que a gente. Ninguém. O Napoleão, eu espero que o exemplo seja seguido pelos demais. Agora, para isso tem que ter independência, né? Para isso você não pode fazer jogo duplo. Né? Na Câmara tem um comportamento e com o governo, por debaixo dos panos, ter outro. Né? Você tem que ter uma linha, porque senão os caras desmoralizam. Você não respondeu o que eu ia fazer uma pergunta assim. Você é oposição ao governo municipal. E como é seu relacionamento com o governo estadual? Bom, e acho inclusive que o governador João Azevedo foi, na minha opinião, servidor do Estado também. Trabalho no presídio Serrotão. Eu acho que o governador João Azevedo, para o servidor, foi o melhor governador da Paraíba de todos os tempos. O reconhecimento, de todos os tempos. O reconhecimento dele já está aí, né? Todas as pessoas já Então, falam. seu relacionamento com o governo do Estado é bom. Bom. Aí eu queria entrar fazer uma pergunta a você. Não é polêmica, mas é o que eu queria saber.
Você acha que tem condições do governo do estado, que também tem um relacionamento bom com o Jô, puxar a Jô para ser alguma coisa de alguma secretaria, para você assumir e manter sua linha lá, não que Jô não faz, mas que mantenha a sua linha lá na Câmara? Condições para isso ele tem, né? E acho que ela tem interesse, porque ela é candidata a deputada estadual, né? Isso aí depende deles. Se eu estiver só no sindicato, eu vou fazer o meu trabalho. Se eu estiver na Câmara, eu vou fazer um trabalho ainda maior, né? Se o governador tiver... Mas se o governador tiver um olho em 2016, eu acho que é muito importante que eu esteja na Câmara. Sim. Eu quero o senhor em 2026. Aí falando em 2026, a gente sabe que Campina Grande, né? Termina uma eleição, já fala noutra, né? Terminou num domingo, na segunda o povo já estava falando quem ia ser candidato a governador. Porque eu acho isso contraproducente, né? Isso, porque você passa 2 anos batendo numa tecla. Né? E já está essa discussão 2026, Sim. né? Eu queria saber justamente de você, o que é que você acha sobre isso? Não, primeiro acho que discutir 2026 agora, se fulano vai ser candidato, fulano vai ser, eu acho isso estéril, debate estéril. Né? Mais importante do que debater O menino vai abrir aí. se fulano de tal é candidato a deputado, a senador, a governador, é saber o que é que fulano está fazendo no seu mandato. Acho que a imprensa cumpriria um papel muito mais importante se estivesse discutindo o que esses caras estão produzindo. Sim. Né? Mas já estão discutindo, o assunto é só esse, né? Se fulano vai ser candidato, etc., a governador. 2 perguntas, não só, Napoleão, para o senhor. O senhor se acha um grande articulador? Eu tenho visto suas matérias, seus podcasts, suas entrevistas, o senhor do lado do povo, andando nas creches, fazendo as cobranças, fiscalizando, mas o senhor é um grande articulador no sentido da pergunta, é que o senhor não denigra a imagem do gestor, o senhor fala da gestão, mas o senhor não fala da pessoa. Jamais. O senhor debate com as pessoas que são oposição ao senhor, que estão na Câmara, de uma forma coerente, de uma forma amigável, porque a gente não escuta pessoas falando mal do senhor. Respeitosa, né? O senhor tem um respeito... O senhor não tem rejeição pelos próprios colegas, né? O senhor tem um respeito tanto das pessoas do meio político, que geralmente não tem um respeito um pelo outro, e tanto da população. O que é que o senhor acha disso? Eu acho que 2 coisas. A história... Eu acho que a história diz muito sobre você. E as pessoas lhe respeitam ou lhe desrespeitam pela sua história. Não é? Isso é muito lógico, muito óbvio isso. As pessoas respeitam a história de que alguém que tem... Se você pegar desses vereadores hoje que estão aí, vamos lá atrás. Quando o prefeito era veneziano, eu estava onde? Reivindicando o direito dos servidores. Depois mudou para Romero. Um detalhe. Eu fui eleito a primeira vez em 2012, com Guilherme Almeida, foi candidato a prefeito. No segundo turno, de Tatiana e Romero, o meu partido apoiou Romero. Inclusive indicando a ex-reitora Marlene para o cargo de secretária de Cultura. E eu fiz oposição a Romero. Destoei do partido, e o partido, inclusive, para ser justo, não me fez nenhuma exigência. Inclusive eu disse ao partido, olha, eu estou vindo do sindicato, eu não posso ser governo. Fiz oposição, não é? E eu acho, Eduardo, eu compreendo que o respeito vem pela tua história. Depois, é como você trata as pessoas. Eu não fulanizo o debate. Na hora que Bruno acertar, qualquer hora que ele acertar, ele vai ter meu voto como vereador e o meu reconhecimento. Foi assim com o Romero. Né? Ninguém fez mais oposição do que o Romero foi. Inclusive, respondi 4 processos de Romero, ganhei os 4. Mas fazia oposição, mas quando ele acertava, eu votava a favor e subia à tribuna e reconhecia. Porque para você ter respaldo na sua crítica, você não pode ser só crítica. Como tem uns caras que são porra louca, como João Dantas fazia, por exemplo, com o veneziano. Aquilo é porra louquice, né? Dizer oposição a tudo. Eu não faço isso. A ninguém. Você vai perguntar, por exemplo, Bolsonaro instituiu a carteira de CNH com 10 anos. Foi bom? Pra mim foi bom. Eu vou dizer que isso foi ruim? Porque foi Bolsonaro, o cara que eu não voto dele? Tem que ter coerência, sabe? E ter o senso de justiça. Então, acho que responde a tua pergunta, Eduardo. Acho que as pessoas, os políticos, embora eles não me queiram lá,
Obviamente que eles não me querem lá, porque eu sou o cara chato. A pedra do Eu sou o sapato. cara chato que cobra, que o cara tem que ir e tal. Por exemplo, acabou a eleição, reduzir as sessões de 3 para 1 em virtude do processo eleitoral. Que eu acho que não tem nada a ver, eu fui contra, nada a ver uma coisa com a outra. Até porque a melhor forma de você fazer sua campanha é apresentando seu mandato para a população. Não é assim? Pra quem tem, né? É para quem tem, o problema é esse. Aí depois reduzido para 1, aí depois não votaram mais nada, tem projeto lá para ser votado. Aí agora não dá exceção, porque não vai todo mundo. Até mandei uma mensagem para Manaus dessa semana, para ele, rapaz, limpa essa pauta, liga individualmente para todo mundo, né, para zerar essa pauta, né, ou seja, alguns projetos vão se perder, né, porque quando muda de uma legislatura para outros projetos que não foram votados, viraram lei, se perdem. Napoleão, o senhor é um grande preocupado com a população. A gente só entrevistar o senhor, a gente já sente que o senhor é uma pessoa muito preocupada com a população, com o direito do povo e com o que o povo representa para o senhor. Que o senhor é o grande representante do povo, né? Eleito vereador é representante do povo, lógico. Mas o senhor, na sua classe, que é professor, seja ele municipal ou estadual, o senhor tem defendido com unhas e dentes. Quais as grandes dificuldades nessa categoria que o senhor representa tão bonita? Porque o professor era para ganhar um salário altíssimo, porque ele é quem forma todas as outras profissões. Mas é histórico, Eduardo, isso. A desvalorização do professor, ela é uma coisa histórica. É claro que, em alguns casos, ela vem aumentando. Não é? É porque, na verdade, a educação pública nunca foi um projeto de nação do Brasil. Nunca foi. Projeto de nação brasileiro. Como foi na Coreia do Sul. Né? De 30 anos eles ultrapassaram a gente em tudo. É porque fizeram uma grande revolução na educação. Então, e aí passou a... Se a educação não é prioridade, o professor não pode ser prioridade. O professor só vai ser prioridade quando a educação for prioridade. Aí uma coisa puxa a outra, está intrinsecamente ligado. Então, assim não é. E aí você, ao fragilizar a educação pública e criar duas educações, dois sistemas, um para pobre e outro para rico, né? Os ricos nas escolas privadas, os pobres nas escolas públicas, né? Você atende, em tese o rico está atendido com a educação de qualidade, e é um paradoxo, porque até o ensino médio, as escolas públicas, privadas no geral, são melhores, né? Mas no nível superior, as escolas privadas são piores. As universidades públicas são as melhores, mais desejadas. Então você tem o aluno do filho de rico que estuda para o fundamental e médio no ensino privado, ganha mais vantagem no Enem em relação ao aluno da rede pública e vão ocupar as universidades públicas. Né? Como é perverso o sistema. Né? Então, assim, para os donos do poder, né, para o pessoal do andar de cima, tudo bonito. A escola privada, ele tem lá segurança, tem, né, enfim, os laboratórios, né, se aproxima mais do mundo desenvolvido. E claro que existem alguns esforços, que existem alguns governos que tentam melhorar alguns municípios, né, a qualidade do ensino, mas não há um projeto de nação, não é assim, educação, aquilo que o Cristóvão Buarque defendia, né? Educação, vamos resolver o problema da educação primeiro. Não é. Então é por isso que o professor não é valorizado. Eu queria pedir uma pausazinha para a gente entregar o presente ao rapaz, agora. Então vou deixar para você entregar. Senhor, que maravilha. Essa sacolinha, o senhor muito sabe que é para o senhor levar essas balinhas para os seus filhos, né? Abra aí para o senhor ver. Maravilha, aí tem uma canequinha do Papolito para o senhor. Coisa boa. Ela veio com a sua foto. Mostra aí para o pessoal que está acompanhando aí o programa. Vou tirar o lacinho, tirar ela de dentro. Coisa bacana. Só não pode usar em outros podcasts, mas... Tem sua foto, é sua, o senhor pode usar também. Mas lá para fazer propaganda daqui. É intransferível, ela é intransferível porque tem sua foto, seu nome de vereador de Campina Grande. Obrigado. Nada, é muito pouco que o senhor tem feito pela população de Campina, né? Gostou, teve? Muito bacana bom. Demais. O senhor não vai dividir essas balinhas com seus assessores, porque a gente pensou nos seus filhos. Boa. O senhor bota nessa sacolinha, viu? Obrigado. Ô Napoleão, eu dando uma olhada nesses 3.226 votos que você teve,
ele é difundido em toda a cidade, ele é distribuído. O que é que você... O que é que você faz, não? O que é que você diz sobre isso? Porque, um exemplo, fulano X teve 3.000 votos, mas 1.500 foi em tal canto. Você não, Mas proliferado em todo canto. A resposta é simples, é que esses votos, os votos conscientes, eles estão pulverizados. O que eu chamo de voto consciente não é que todo voto, ou quase todo voto é consciente, né? Porque se alguém vota, por exemplo, em Bolsonaro ou em Trump, né? Muitas vezes é um voto consciente, a pessoa está votando de acordo com aquilo que ele acredita. Mas é o que eu chamo de voto consciente e autônomo. Sim. É o voto, é o cara que ele vota apenas e tão somente de acordo com as suas convicções. Não tem interferência. Não tem interferência de propaganda. Do sistema. Do sistema. Não, ele então esse povo, apesar de ser minoritário, se fosse majoritário, gente, né, pessoas com o meu perfil seriam maiorias nos parlamentos, né, e são minoria, porque esse voto consciente e autônomo, ele é minoritário e está pulverizado, né? Qual a nossa grande dificuldade? É de ter voto na grande periferia, né? Porque na periferia é o voto mais vulnerável à troca do voto pelo dinheiro. E a troca do voto pelo dinheiro. Né? Então, a gente tem poucos votos na periferia, né? Porque não dá para competir, né, com alguém que dá a cesta, que dá 100 conto. Rapaz, a história dos R$1.000 que eu disse a você não é brincadeira. Se eu comprar um voto por R$1.000... Né? Então, assim... Porque é abstrato você dizer, fulano gastou 1 milhão, gastou 2 milhões e tal, né? Mas assim, quando um amigo seu, alguém que... De confiança. Né, que jamais seria capaz de inventar um negócio desse, até porque ele disse com pesar, disse com tristeza, né? Principalmente de onde estava vindo a oferta, né? O que deixou ele mais triste foi isso. E aí eu fiquei sabendo, e depois alguém disse, mas fulano também ofereceu 1.000 conto numa casa e tal. Então, assim, é muito difícil. Aí você tem uma população carente, né, que paga a água com a maior dificuldade do mundo, às vezes reduzindo um pedaço da feira, a luz e tal. Aí quando vê essa oportunidade, e muitas vezes ela sabe que aquele cara que está passando ali, aquele candidato ou aquela candidata, ele só vai passar ali daqui a 4 anos. É verdade. Ele não vai poder se socorrer dela para resolver o problema da falta de médico, da falta de medicamento, né, da falta de saneamento. Então, assim, é um sistema extremamente benéfico para o político ladrão. É assim, é algo extremamente vantajoso, porque ele não atende a população, não resolve o problema da população, mas vem a cada 4 anos essa necessidade da população de médico, de medicamento, de merenda na escola, ele resolve com R$100. Com R$100, com R$200. O tempo avançou, viu? Rapaz, o papo com o professor é bom demais. Já passamos 1 hora aqui já. Eduardo. Oi. Napoleão te falou uma coisa a respeito de... que existe hoje não, né? Foram eleitos 11 vereadores de oposição ao governo municipal. Isso. Né? Você disse que possa ser que alguns já pulam pro lado de lá. Acho bem provável que... Né? Por que que eu acho isso? Por que é que eles não passaram antes? Não é que alguns não tiveram vontade, não. Não é porque a popularidade do governo estava muito baixa e eles tinham um receio de que Bruno perdesse. Então, esse movimento de ir e depois ter que voltar é muito ruim. Mas o governo reeleito agora... não vai demorar muito. Não vai demorar muito para alguém da oposição, uns sentarem no banquete farto do poder, do Palácio do Bispo. Eu queria perguntar a você a respeito sobre as eleições da Câmara. Porque assim, quando termina o segundo turno, já faz. 2026 já fala em eleição da Câmara. Aí eu queria saber de você a respeito sobre essa ótica, que possa ser que vá alguém pro o lado da base do governo municipal. Sobre a eleição da Câmara, o que é que você acha? Ela tem uma certa autonomia, né? Porque, por exemplo, o governo tem 12 vereadores. Em tese, ele podia apresentar a chapa completa, né, da mesa. Sim. Mas seria muito ruim para alguém governar a Câmara com 11 opositores. Então, qualquer candidato do governo
vai ter que compor com a oposição, senão ele não tem governabilidade lá dentro. Então, de certa forma, ela tem uma certa autonomia a eleição da Câmara nesse aspecto. Porque, imagine se o governo quisesse, não, vamos botar, nós temos 12, vamos bater chapa, puro sangue aqui, mas assim, eu nunca vi isso na história do parlamento. Porque você vai ter a oposição, em tese, a mesa diretora, a bancada, vai ter a oposição de 11 vereadores. Então, a chapa deve ser montada com membros da oposição, embora isso não tenha necessariamente nenhuma relação com o cara passar a ser governo. Sim. São coisas distintas. Sim. Né? Não tem nada a ver. Não, porque eu vou ser vice-presidente de um vereador do governo, eu estou no governo. Não, não tem nada a ver. Ninguém pode usar isso como argumento. Né? São coisas distintas. Alguém que vai passar para o governo vai passar porque vai receber alguma vantagem. Né? Não há segredo nisso. Não há. Quem passar, passou porque recebeu alguma vantagem, ou financeira, ou cargos, ou as duas coisas. Geralmente as duas coisas. No meu pensamento ficou uma pergunta ainda falando da eleição de 2026. O seu nome já está cogitado para ser deputado? Não. E se o povo quiser, vereador? Não. Se o senhor fizer aquela velha avaliação das pessoas que votaram no senhor aí, esses 3 mil, multiplicado aí por não sei quantos, querendo que o senhor seja deputado, até porque as pessoas estão cansadas da legislação daqueles deputados que estão ali representando o povo. Campina Grande tem uns que eles já estão cansados e a gente recebe, né, Michel? Várias direto aqui em reclamação. Rapaz, deputado daqui de Campina que está lá, não serve para nada, não sei o quê. Quer dizer, o senhor é o novo. O senhor não tem esse pensamento de jeito nenhum. Mesmo que a população quisesse, numa pesquisa que o senhor fosse... Eu fui candidato a deputado a última vez, eu tive 8 mil votos aproximadamente. Mas assim, se você não tiver uma estrutura para ter em outros municípios o apoio de prefeitos, ou pelo menos das oposições, você não complementa a votação. Então assim, Mas diante desse elo que o senhor tem com o governo do estado, se o governador quiser, e se o seu partido quiser, é como o senhor diz, é aquele negócio que a gente não pode afirmar que o senhor não vai ser, né? De jeito não. Deixa assim, em aberto, né? Vontade, a preço de hoje, 0. Eu vou cumprir, eu tenho 2 anos de mandato ainda no sindicato, né, como vice-presidente. A gente tem muito o que fazer. Estou ajudando na gestão, organizar algumas coisas. A gente vai entregar, se Deus quiser, vai entregar uma academia para os nossos sócios no próximo ano. E vamos entregar as piscinas aquecidas. Coisa boa. É um compromisso de campanha, nós vamos entregar, né, uma academia para os nossos sócios, para os dependentes. Não sei se vocês conhecem lá, nós construímos aqui, foi a nossa gestão que construiu, né? Ali era um matagal. Minha irmã mora vizinho. Pronto, ali eu conheço tudo. Ali era porcaria, né? Era latado. Nós fizemos um baita de uma sede social, talvez a melhor aqui de Campina Grande. Mas vamos completar ela com academia lá, para os sócios, não vão pagar nada por isso. E vamos colocar aquecedor nas piscinas, que é muito caro, custa em torno de R$200 mil para manter as piscinas aquecidas, para que as pessoas possam fazer hidroginástica, natação à noite, né? À noite. Inclusive mês de junho, que é muito frio aqui em Campina Grande. Então, meu objetivo é me dedicar a isso. E claro que se eu assumir o mandato, aí sim eu vou me dedicar muito, quero fazer um mandato ainda melhor do que eu estou fazendo. Os apresentadores da bancada estão achando que o senhor vai assumir. Assim eu e Michel. Particularmente a gente acha que sim. Campina Grande só não faço, deixa eu dizer um negócio importante. Só não faço nenhum acordo que decepcione uma única das 3.667 pessoas que votaram em mim no dia 6 de outubro. Não faço. Por exemplo, eu fui, não sei se dá tempo ainda, rapidamente eu contar essa historinha. Eu fui eleito em 2012, fui vereador, fui para a reeleição em 2016, eu tive 2.491 votos no primeiro mandato. Quando fui para a reeleição, tive 3.441, aumentei quase 1.000 votos. Fui suplente do vereador da situação e de um da oposição, porque naquele tempo podia coligação. Fui suplente de Saulo Noronha, do governo, e de Rodrigo Ramos, vereador da nossa bancada. E na terça-feira, pós-eleição, eu fui para uma emissora de rádio aqui e o locutor colocou desses termos. Olha, o senhor é suplente de 2. Porque aqui em Campina Grande tem uma história de todo mundo assumir. 3, 4. Romero assumiu até o 5º suplente. Eita. Romero fez a farra dos suplentes.
E tava muito no auge isso. Eu era primeiro suplente de 2, uma situação que eu acho que nunca ocorreu na história política de Campina Grande. E o repórter colocou nesses termos: o senhor é suplente de 2. O senhor tem esperança de assumir? Eu disse: olha, se for para eu assumir, para não poder exercer a função, eu não assumo. E também não faço nenhum acordo para decepcionar nenhuma das 3.441 pessoas que saírem em casa para votar em mim. Na segunda-feira da eleição, um vereador ligou para mim oferecendo para assumir. Depois, eu agradeci e tal, e ele ligou, mas falou comigo depois pessoalmente, mais 4 vezes. Qual era a proposta? Para eu ir, para eu assumir, ele saía para eu assumir, ele ia para uma secretaria, e para eu manteria o meu discurso com relação aos servidores, mas diminuía minha fala nas outras pautas. Tirava a sua essência, né? A sua essência não tem como tirar, não. Aí eu agradeci e disse: não, cumpri os 4 anos sem assumir nenhum dia. A mesma coisa eu digo agora. Se for para eu não poder exercer as minhas atribuições e não ser Napoleão, eu tô tranquilo. Não tá, não. A gente vai encerrar porque chegou o horário só, mas a gente poderia conversar, mas tem muita coisa para falar. Quando o bate-papo é bom, a hora passa rápido, né? A gente vai convidar o senhor para estar voltando. Já acabou mesmo? Já. Pra gente o senhor tá voltando aqui, pra gente estar conversando nesse papo. Que maravilha, rapaz. Porque são muitas perguntas vindo no Instagram e tal, e a gente precisa. E é porque a Iana nem passou para mim o link para eu botar aqui nos meus grupos, nas minhas coisas. A gente... Mas já tinha começado, aí eu não ia. A gente agradece demais Mas muito bom o papo. Muito bom escutar você, ver que existe ainda político que tem essa linha, né, Dudu? E agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite e dizer que as portas estão abertas. Você querendo falar aqui, querendo mandar alguma notícia, alguma coisa, a gente está de porta aberta aqui para que a gente consiga fazer junto com você aí essas informações para a população. Eu agradeço demais, gostei demais do bate-papo com vocês, do ambiente. A estrutura, o bate-papo extremamente descontraído, espontâneo, né? Estou à disposição aqui para prestar conta. Eu espero voltar aqui como vereador de Campina Grande e a gente possa continuar esse trabalho. E tem um mandato a ser cumprido, que é o mandato no sindicato, que eu tenho muito zelo por isso. Devo muito aos servidores de Campina Grande. Então, já voltei a trabalhar, Estou viajando, que são 17 municípios, a gente está organizando, estamos organizando inclusive a festa do servidor, que seria dia 28 de outubro em relação ao dia do servidor, será no dia 7 de dezembro, estamos fazendo uma grande festa, com grandes artistas, com distribuição de prêmios, e é isso, muita gratidão a vocês, estou à disposição, agradecer também às pessoas que acompanharam aí, né, pelas redes sociais, as nossas, acho que Ian colocou lá nas nossas redes sociais, no YouTube de vocês, né? E quem não pôde assistir, agora assiste mais tarde, quando estiver deitado, ou amanhã, quando tiver tempo. Né? Muito obrigado. A última mensagem do senhor para aqueles que votaram no senhor. São muitos Gratidão. aqui. Eu não vou poder nem falar. Uns estão dizendo: meu vereador sempre vai ser, que seja eleito, que não seja, que assuma, que não assuma, ele vai continuar cobrando. Eu digo: aí tá aqui na internet. Tem Eduardo, tudo, mas o sentimento é de gratidão. Gratidão. O povo também. É muita gratidão. O povo está muito grato pelo que o senhor fez no seu 4 anos de mandato, né? É minha obrigação. É visível, é transparente. Eu sempre digo o seguinte: eu sempre digo o seguinte, você não tem a obrigação de ser prefeito, vereador, sindicalista. Agora, uma vez entrando aí, você tem a obrigação. Tem que fazer. Né? E eu não costumo fazer de conta. Para fazer de conta, eu nem entro. Né? Eu procuro dar o máximo de mim. Eu visto a camisa mesmo, sabe? Eu tenho muita vontade, muito amor por isso. Eu sou um amante da política, da coisa, eu faço isso com muito valor. E muito amor. A minha palavra é de gratidão ao povo de Campina Grande, cara. Não tem outra. Aí a gente tá junto na batalha aí. Onde eu tiver, eu vou estar lutando para que as pessoas tenham direito, né? Podem ficar tranquilos e esperar o mesmo Napoleão. Os o mesmo. 4 anos aí para frente. A mesma coisa, né? Sem mudar de lado. Coisa boa. Então a gente agradece, né, Michel? Isso, agradece a todos que estavam com a gente até agora. Agradecer a Fran, que foi o elo entre a gente e Napoleão, a Ian. Se não fosse ele, não tinha acontecido muito boa, isso. Equipe muito boa. O senhor está bem assessorado, com uma equipe muito boa.
Menino muito educado, muito prestativo, muito atencioso, que tem vereadores que não tem. É, Às vezes tem político aí que está verdade. estragando seu mandato porque a equipe não está E como favorável a ele. E não é só E ele vereador, não, enxerga. prefeito também. Ele não deputado. enxerga, né? O ruim é enxergar. O senhor pelo menos enxerga que os meninos são bons, a gente agradece a eles. Pois é, ao senhor. esse é a nossa segunda edição do nosso Papo Político, é. né, Dudu? E quarta-feira, se Deus quiser, estamos aqui de novo às 5 horas, então fiquem ligados com a gente. Show!